Oi, você aceita dicas astrológicas para viver a semana de um jeito mais de boa? Então vem comigo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sei que o ano novo astrológico é lá 20 de março, já passou, mas o que tá acontecendo agora, nessa semana, não é um glow up não, é uma oportunidade de você viver um dos melhores anos da sua vida. Juro, se você souber, assim, aproveitar esse entusiasmo, alegria, força de vontade, coragem, essa coisa de vamos fazer que eu quero ver acontecer, eu tenho orgulho do que eu tô fazendo, você vai ter um ano deslumbrante. Contando, assim, de junho desse ano até junho do ano que vem, porque infelizmente não tem como a gente calcular os trânsitos astrológicos certinho, 365 dias, não é assim. Mas o Júpiter, gente, vai entrar em Leão nessa semana. Então, antes de eu explicar as movimentações planetárias dessa semana, que eu tô com tanto entusiasmo que se eu pudesse eu gravaria esse vídeo em pé, mas não dá, porque esse cenário aqui é meio limitado. Me aguardem lá nas outras redes, viu? Ou aqui nos shorts, porque eu quero muito, né, fazer vários vídeos curtos bem legais explicando sobre tudo isso que a gente vai viver agora a partir dessa entrada de Júpiter em Leão. E a pergunta da semana vai ser totalmente associada à tarefa de casa, que é o que eu falo no final do vídeo, então você fica aqui pra entender muito bem o que tá acontecendo agora e que você vai levar pra muito tempo ainda na sua vida. Papo de mudança de vida, hein. E a pergunta é: do que você se orgulha de ter feito? Eu vou explicar melhor no final do vídeo, mas é como se você olhasse pra algo que você já fez no passado e até aquilo que não fez e pensasse: "Cara, eu me orgulho muito disso que eu fiz", ou disso aqui que eu disse não, ou disso aqui que eu fiz essa semana. Ou uma coisa que você fala: "Eu fiz bem feito, eu dei o meu melhor. Independente do resultado que aconteceu, eu dei o meu melhor". Porque depois eu quero que vocês vejam, já dando spoiler até da próxima semana, que é eu quero saber do que vocês se orgulhariam muito se vocês fizessem. Mas antes a gente vai dar uma volta no passado, até porque essa semana o Mercúrio foi retrógrado, né. Então, vamos às movimentações planetárias da semana? Pega aqui a minha mão. Já no domingo, no dia 28 de junho, começamos a semana com Marte entrando em Gêmeos. E na sexta-feira vai encontrar com Urano, também em Gêmeos. Marte e Urano é explosão total, mas eu vou explicar mais pra frente, quando eu explicar só isso aqui no vídeo, num capítulo que você vai ver aqui nesse vídeo. Outra movimentação importante dessa semana: Mercúrio retrógrado, ele voltou. Literalmente, ele tá andando de costas agora da nossa visão aqui da Terra, ou seja, ele está cada vez mais próximo da Terra. E isso significa que você também precisa assistir o capítulo que eu vou falar só de Mercúrio retrógrado em Câncer aqui. Mas aproveita e assiste outros vídeos que eu já fiz também explicando sobre essa vibe de Câncer. Dei tarefa de casa falando das escalas das emoções. Aqui tem muito conteúdo bom. É bom você aproveitar. Tá barato demais. No dia 29 de junho, segunda-feira, é quando o Mercúrio vai ficar retrógrado. Só que junto com ele também vem a lua cheia em Capricórnio. Apesar do Mercúrio estar sendo retrógrado em Câncer, do ladinho do Sol em Câncer, essa lua cheia em Capricórnio não te deixa ser sonsa, não te deixa ser boba. Muito menos com a outra movimentação, que é o Júpiter entrando em Leão no dia 30 de junho. Agora, queridas, chegou, chegou. Eu tô gripada, mas eu tô com muito entusiasmo, deve ser porque a lua tá em Sagitário, meu ascendente é Sagitário. Nem a gripe vai me parar. Não é o ano do cavalo de fogo? Pega o seu cavalo de fogo e voa, voa! E esse Júpiter em Leão, gente, ele vai ficar de 30 de junho até 26 de julho de 2027, parceiro. É muito tempo, é muito tempo. Vamos lá? Vamos começar primeiro falando desse Marte em Gêmeos, até porque ele vai ser o primeiro a fazer essa mudança. Antes ele estava em Touro, que eu também já falei nos vídeos anteriores, falando sobre estabilidade, é aquilo que você queria manter para durar na sua vida, não é só iniciar. Esse é um ano de inícios, 2026, Saturno em Áries, inícios. Mas desde que o Marte está em Touro, já tem mais de um mês falando. Não adianta só iniciar, o que que você quer manter? E para manter, tem que ter entusiasmo, que é o que a gente está entendendo e já vai entender melhor no vídeo passado que eu fiz, explicando o leão nas suas casas. Mas agora esse macho está entrando em Gêmeos. E ele vai encontrar com Urano, que também está em Gêmeos. Desde que Urano está em Gêmeos, que já tem um tempinho também, acho que é desde abril agora, ele ainda vai ficar 7 anos, quase 8 anos lá. Já é uma revolução de muita coisa, do modo como a gente se comunica, daquilo que eu sempre falo pra vocês de estímulo, até a minha
o jeito que eu migrei pra cá, mais para o YouTube sendo a rede principal, sem ser o Instagram. Porque eu estava sentindo que nas outras redes era muito eu via muito do que traziam pra mim, não do que eu ia buscar. E Gêmeos é a curiosidade, ele não pode ser só bombardeado de informação, ele tem que buscar a informação que ele quer. Gêmeos é excelente em calcular, em metrificar, em entender as possibilidades, em passar o conhecimento adiante, passar informação. Eu falo que o importante é você, nesse momento agora de Urano em Gêmeos, principalmente agora o Marte entrando em Gêmeos, é você ver vários inputs, insights diferentes. Inputs é como se fosse coisas que entram em você para você codificar aquilo, integrar e botar para fora do seu jeito. Mas você precisa de olhos abertos, atentos e novas perspectivas, com curiosidade para você se ver de outras maneiras e ter novas ideias, mesclar coisas dentro de você que você nunca mesclaria antes, sabe. Então, eu gosto de dizer que essa parte de Marte em Gêmeos, até as pessoas que têm muito Gêmeos no mapa, elas precisam ser guiadas por essa curiosidade, por esse: "O que eu quero fazer agora? Agora". Porque às vezes ela pensa: "Nossa, eu não tenho foco, eu tô indo já pra outra coisa". Vai pra essa outra coisa sabendo que você não vai finalizar e tá tudo bem. Você só precisa conhecer um pouco mais daquilo, conhecer um pouco mais disso, conhecer um pouco mais daquele outro. E aí você vai se perguntar: "Mas Babi, a gente não vai ficar dispersa, não vai ficar desesperada, não vai ficar assim, confusa?". Pode ser, até porque Mercúrio tá retrógrado, mas é uma confusão que ajuda. Sabe aquela música do Tom Zé que fala assim: "Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer, eu tô ficando cego pra poder guiar", uma coisa assim. Já errei a letra. Bota aí no YouTube Tom Zé, tô te explicando aliás, o nome da música é Tô. Ouve ela, isso aí é uma aula, sabe, que tem muito a ver com Gêmeos. Outra dica que vai te ajudar muito, muito, muito a lidar com essas questões de Gêmeos, além de escrever, igual eu já falo muito nos vídeos passados, assistam. Eu vou falar pra assistir várias vezes, porque o conteúdo tá bom mesmo. Tem que voltar e assistir pra entender, assim, ó, essa novelinha que a gente tá vivendo aqui, dos planetas mudando de signo. E Urano tá em Gêmeos já há um tempo, é bom você se adaptar. Mas agora com esse Marte em Gêmeos, solte o seu cachorro. O que que isso significa? Já viu o cachorro quando ele tá preso, enjaulado? Aí você leva ele pro parque, você solta ele no parque, ele sai correndo, fuçando tudo, cheirando tudo. E mexe com a mulher, mexe com a idosa, mexe com a criança, mexe com o bebê, mexe com o musculosão, fala, mexe com o cachorro errado, mas ele tá lá fuçando tudo, ele tem curiosidade, ele quer todos os cantos, quer tudo ao mesmo tempo. E a gente se culpa, assim, quando a gente solta o nosso cachorro e vai fazer coisa que às vezes não estava planejado, vai fazer coisa que é novidade, coisa que alguém te sugeriu, você já quer prender esse cachorro na coleira de novo, sem deixar ele se divertir, porque você acha que ele tinha que ter uma coerência, ele tinha que ter um adestramento. Calma, você vai adestrar, mas deixa ele soltar a energia dele, deixa ele farejar o que ele precisa. Depois você vai ver, é como se o cachorro fosse, cheira um canto, cheira outro, vai no outro, faz uma hora ele cansa e ele volta pra você, ou volta pra algum lugar. Se no dia seguinte você faz a mesma coisa, ele provavelmente vai nos mesmos cantos. Pode ter alguns diferentes, mas ele vai escolhendo os melhores. Ele vai olhando, vai pode demorar, tá? Eu sei que cada um tem seu cachorro, comenta aí como é o seu cachorro, mas eu quero saber do seu cachorro, da sua cabeça, solta a sua cabeça. E aí, o que que isso significa? Deixa você conhecer vários pontos novos e você vai ver que uma hora você vai retornar para algum ponto antigo. Depois você se solta e fala: de tudo isso acho que eu gosto mesmo disso. De tudo isso acho que eu gosto mesmo disso. De tudo isso eu gosto disso, disso e disso". 3 possibilidades, 4, ou você sempre tem na sua cabeça que sua rotina tem que ser segunda isso, terça aquilo, quarta aquilo. Não, não, não. Mas você já reparou, pelo menos vocês mulheres, que às vezes pode mudar a partir do ciclo menstrual também? Que não é uma segunda a sexta num período de ovulação, não é a mesma coisa que uma segunda a sexta num período de TPM, numa fase lútea. Ou da menstruação, você não é a mesma coisa. Então você não pode se cobrar essa consistência que às vezes quem tá cobrando de você é o mundo externo, você não parou pra pensar no seu ritmo, no seu jeito, na sua curiosidade. Pra alimentar todo esse fogo que vem de da sua coragem, autonomia, independência de Áries e Leão que tá vindo, você precisa pesquisar o que é melhor pra você, pra isso você precisa se libertar, então se liberta, sabe. Assim, tenha o seu foco, lógico, você tem que ter a sua sobrevivência, você tem que botar a sua saúde em primeiro lugar, mas quando a gente bitola demais em uma coisa e não quer saber coisa nova, acha que já sabe tudo e quer o melhor de tudo, você não vai pra frente não. E eu quero que você vá pra frente. Então, abre a sua mente, abra os seus olhos e solte o seu cachorro. Então tá bom. Próxima parada, vamos para Mercúrio em
Câncer e lua cheia em Capricórnio, ó, todos na segunda-feira. Que loucura, né, uma segunda-feira de Mercúrio em Câncer, em Capricórnio. E Mercúrio é o regente de Gêmeos, que é onde Marte vai entrar, né. Então assim, né, a coisa tá confusa, a coisa tá voltando no passado. Quando é em Câncer, é passado. Agora a gente vai ter uma aula aqui, tá. Eu sou canceriana, parabéns cancerianas, chegou a nossa época. É! Edição, bota uma música boa assim, ó, que não derrube direitos autorais, que seja muito alegre. É, vamos comemorar ser canceriano. Pra você que não é de Câncer, escuta bem isso, porque o Sol tá em Câncer, Mercúrio tá em Câncer. Mercúrio em Câncer já é uma coisa voltada para o passado. Quando ele tá retrógrado, querida, é o passado do passado do passado. Eu já avisei isso também nos outros vídeos, porque eu tô sendo sua amiga há muito tempo, entendeu? Eu sei que a gente tem uma relação boa aqui. E é essa que a gente vai jogar pra frente agora, mesmo com tudo voltando para o passado. E aí vem aquela pergunta que eu fiz. Do que você se orgulha que você já fez no seu passado? E do que você acha que você se orgulharia se você tivesse feito diferente? Então, eu tô recebendo um monte de mensagem, assim: "Ai, mas eu queria tanto mandar mensagem pro meu ex, ou pra minha ex, ou pra seja, a gente teve uma história bonita", ou "Ah, só queria infernizar a vida dessa pessoa". Gente, eu acho que não tem regra, entendeu? Acho que quer mandar, tem vez que a gente não se satisfaz com o não, a gente só se satisfaz com a humilhação. Se você tá nessa fase, se humilhe. Vai lá, se humilha. É isso que você merece, entendeu? Todos nós merecemos, que é assim que a gente cresce, né? Mas o negócio tá indo pra frente, eu quero que você vá também, entendeu? Pra frente no sentido do entusiasmo que você faz com orgulho. Manda essa mensagem, você vai se orgulhar disso no futuro? Ou se você foi mesmo uma pedra no sapato na vida de alguém, uma pedra bem afiada, pontudo, pra não falar outra coisa, né? Do pau na, no pau no nasbeiro, pau no, de pau no, pode censurar isso aí, não tem palavra que resuma uma pessoa. Se você foi isso na vida de alguém, às vezes a gente é, mas ser demais também tá errado, porque a gente tem que aprender. E você vai mandar um texto de perdão ou alguma coisa assim, reflita também, porque às vezes você causou tanto trauma na vida da pessoa que não é bom. Porque eu sei que vocês são tudo alecrim dourado que aqui só os outros causam trauma na gente, a gente não trauma ninguém. Eu sei que você causou trauma em alguém. Então, muito cuidado quando você for aparecer na vida daquela pessoa, porque ela pode estar tentando se renovar emocionalmente. Não atrapalhe. Mas eu sei, você pode ser o teste do cão, que você tá indo lá testando pra pessoa falar: eu que não mexo com isso mais. E aí você tem que ser esperta, porque quando seus pensamentos vierem ou essas mensagens vierem, você vai falar: "Eu que não mexo com isso mais". Outro tópico importante, faça coisas que você se orgulha de ter feito. Então, se também tem emoções entaladas, quer falar coisa pra alguém, escreve, escreve e lê. Mostra pra sua terapeuta, trabalha isso. Provavelmente traumas que você vive agora foi trauma que você viveu com seus pais, na sua infância, com outras pessoas. Então, tenta descontar menos nos outros, trabalha mais isso na sua vida. Outro ponto muito importante de Câncer, a saudade. O signozinho que gosta de viver de memória. Ele tem a memória boa, sabe, assim, às vezes nem tá esperando que venha aquilo, mas às vezes ter a memória tão boa te impede de viver novas fases, porque você fica apegado a uma coisa que aconteceu ruim no passado, associa com outra coisa, então: "Ai, consegui uma coisa nova na minha vida, tô vivendo uma coisa super boa, mas no passado aconteceu isso e isso, vai vir alguém e vai me derrubar. É olho gordo, é não sei o quê". Querida, agora a gente vai entrar com Júpiter em Leão aí, tá? Junto com esse Mercúrio retrógrado em Câncer no Sol em Câncer. É pra frente. Você rebate o olho gordo, fazendo um olho gigante aqui de proteção no seu escudo, entendeu? É entusiasmo, é alegria, aquela alegria que pá, rebate, assim, você brilha, você aparece. Não tenha medo de brilhar. E volta no seu passado e faz aquela perspectiva, o que que fazia você brilhar antigamente? Por que que você perdeu esse brilho? Acha ele, você vai no fundo das catacumbas do seu e busca ele lá. Bota pra fora, sabe. Alguma atividade que você fazia quando era criança, quando era adolescente, quando era faz. "Ah, essa pessoa que eu fazia isso não existe mais". A sensação que você vivia fazendo aquilo existe, porque ela é sua, ela tá dentro de você. Então, câncer não fala de coisas que a gente não tem mais como o passado voltar, nem o passado ruim, nem o passado bom, bota isso na sua cabeça. Agora o seu sentimento que você fica revivendo o tempo todo, remoendo, isso aí pra quê? Pra quê? Vai pra terapia, trabalha isso. Eu sou canceriano, tô falando isso. É atraso de vida quando a gente fica tentando voltar no passado, entendeu? Você tem que ter o controle das suas emoções, você tem que estudar sobre as emoções, você tem que ensinar sobre as emoções e não é reprimir emoção.
tá? E nem ficar tentando adivinhar o que o outro tá sentindo, tem que perguntar, tem que aprender a comunicar. Marte e Gêmeos tá aí, aprenda a comunicar com você mesmo e com os outros. É porque eu tô meio sem paciência, porque essa coisa de câncer assim, sabe, parece que o sol entra em câncer, eu começo a receber um monte de mensagem das pessoas. E eu sou canceriana, gente, mas é porque eu sei o potencial de câncer. Câncer é o amor incondicional, câncer é o amor além das fronteiras, das barreiras, é o amor além do luto, da separação da vida. É você sentir, eu tive uma história com aquela pessoa, graças a Deus eu tenho isso na memória, porque é isso que me fortalece. A sua memória é o seu refúgio, então não faça da sua memória ser um porão, uma coisa horrível, um calabouço de onde você fica pendurada e presa. Ele tem que ser o ponto da inspiração, de onde tudo que você sentiu e viveu vai ser uma recordação para você viver coisas melhores. É um recurso. As suas emoções são o seu recurso e não o seu atraso de vida. Entendeu? É porque você sente, você fareja as coisas no ar, você percebe que seja as microexpressões faciais do não sei o que. Eu tenho uma intuição boa, não importa o que você chame isso. Honre as suas emoções. Se proteja, inclusive dos seus próprios pensamentos, da sua própria memória, sabe? Vá em busca de coisas novas, de sentir das coisas boas que você sentia. E quando você sente coisas ruins, saiba que não é bom pra você, já não foi antigamente, não pode ser bom de novo. Assim, em coisas que você insiste, não coisas novas que você tá experimentando, é uma nova fase de vida, e sua cabeça que te trava. Sente, deixa essa intuição vir. Tá? E tem uma coisa que eu vi no Instagram da minha terapeuta, assim: "Onde estiver seu medo é onde você tem que ir". Eu concordo com essa frase. Às vezes não, porque eu acho que o medo é um alerta, mas no momento atual eu concordo muito, porque é pra ir, é pra seguir, é pra ter firmeza, é pra ter entusiasmo, é pra você lutar pela sua alegria e pelo seu orgulho de ser quem você é, tá? Outra coisa importante, quer chorar, chora, deixa o sentimento vir. Choro é emoção regulando. Não fica querendo a hora que o seu choro pare. Não fica querendo. A não ser que você esteja num estado, num quadro mais de depressão e tudo mais. A tristeza crônica não é normal. Procure a ajuda de um profissional. Seja um profissional do SUS, o que for, você procure ajuda. Também chorar muito o tempo todo não é coisa de canceriano, não. É coisa de quem tá precisando de ajuda e saúde mental é muito importante. Carência. Entra no mesmo buraco. É você procurando coisa, sarna pra se coçar. A carência, você pode entender melhor essas suas emoções, entender de onde vem essa carência e você pode se acolher. As cancerianas, ou as pessoas que vão estar enfrentando questões que têm a ver com o signo de câncer, que são essas coisas que eu tô falando agora, todo esse período de Mercúrio retrógrado, precisam entender que a gente só se dá bem na vida quando a gente cuida da gente mesmo, igual a gente cuidaria das pessoas que a gente ama. Tá? Então isso é importantíssimo, importantíssimo. Bota isso na sua cabeça e se cuida igual você cuidaria da pessoa que você mais ama. E na hora de cuidar dos outros, você tem que transbordar amor, você tem que estar bem com você. Por mais que você seja viciada nessa sensação de cuidar dos outros, cuidar das coisas, cuidar de tudo. Foca em você. Não tá errado cuidar de você. E se tiver pessoas que te culpam pelas coisas, por você cuidar de você, sem grosseria, tá, gente? Assim, né? Você não tem que cuidar de você mandando todo mundo ir pra aquele lugar, não. Você cuida de você em silêncio, entendeu? Que é se acolhendo, em primeiro lugar. Honra o que você tá vivendo, ao invés de ficar tentando fugir do que é você. Vai de encontro com isso. E o Júpiter tá em Câncer desde o ano passado, então, assim, desde junho do ano passado, que agora é esse que vai entrar em Leão. Então esse mês ele é mais intenso de Mercúrio retrógrado, apesar do Júpiter já estar em Leão, do Sol entrar em Leão enquanto ele ainda vai estar retrógrado, já traz uma coisa um pouco mais up, não tão down. E pra quem fala: "Quando Mercúrio retrógrado vai acabar? Não acredito que isso voltou". Vai acabar quando você entender essas coisas que eu falei e praticar e botar na sua vida, porque revisitar o passado é importante. Eu não tô nem rindo aqui agora, porque eu vejo tanta gente presa no passado que me dá vontade de brigar. Minha lua em Áries, cuidado comigo. E eu tenho treinado muito bíceps. Tô doente essa semana, calma, né, murchou tudo. E aí temos a lua cheia em Capricórnio, né, gente. Só que Capricórnio é regido por Saturno. E a lua cheia é a lua, são as emoções afloradas numa Capricórnio, oposto ao Sol em Câncer. Então é tipo assim, bota sua emoção para ser útil na sua vida. Você tem que ter metas, tem que ter limite, você tem que ter construção. E esse Saturno tá em Áries. Ou seja, é só repetindo o que eu falei. Não é errado se priorizar, é uma regra, principalmente a partir de agora. Se priorizar, não. Se acolher em primeiro lugar antes de acolher o outro.
tá bom? Não é vibe de egocentrismo não, vocês param de ser extremista aí também. Se você pensou: "Ai, eu vou mandar todo mundo para aquele lugar", não é assim não, não é assim não. Só se acolhe no seu lugar, o resto todo vai se ajeitando em volta, mas seja firme, consistente nisso. Trabalhe, 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 trabalhe em si mesmo, trabalhe para se relacionar melhor com o mundo, com você, com as coisas que você gosta, com a sua vida. Organize melhor o seu tempo, veja sua vida a longo prazo. Hey, amém. E vamos para o queridão Júpiter em Leão. Entrou, gente, entrou. E, muito inteligente que sou, com a ajuda de vocês, é claro, e os pedidos de vocês, eu já fiz um vídeo sobre Júpiter em Leão, que é o vídeo passado, ele tá no topo do canal, fixado lá. Você assista, acho que é uma coisa assim: "Ah, isso aqui vai mudar seu 2026, 2027", é o título do vídeo, pra ser impactante. Agora eu tô aprendendo a botar título aqui. Tô aprendendo a navegar nesse mar de YouTube. A marinheira tá forte. E vocês vão ficar mais forte ainda. Vamos lá puxar essas velas, direcionar esse barco. Vamos rugir. Rar, leão. Vocês vão assistir esse outro vídeo, que eu falo tudo lá, porque eu ainda explico a casa que você tem leão no mapa, como desenvolver isso na sua vida, como achar essa casa, qual aplicativo usar, todas as perguntas de vocês eu tô respondendo lá. Então aproveitem muito. E outra coisa que eu quero dizer é: agora é hora de você fazer aquilo que você se orgulha, tá bom? É hora disso, gente. E não pense que você tá sozinha. O Nó do Norte vai mudar para Aquário em breve, que ele vem traz toda essa bagagem de Leão, que vocês vão aprender assistindo esse vídeo passado, que é fazer as coisas com entusiasmo. Ah, tem um aviso. O único lugar onde você vai se lascar se você seguir, é se você ficar focado em performance, ao invés da espontaneidade, do entusiasmo. Sabe aquela frase assim: "Ninguém faz tão bem quanto alguém que tá se divertindo"? Abrace essa frase. Se divirta, se permita se divertir fazendo as coisas. Se permita investir em você, nos seus sonhos, no seu projeto, naquilo que te traria orgulho de ser quem você é. É o momento. Agarra essa coragem e vai. Agarra essa força e vai. E traz as ferramentas do seu passado para seguir. Abre os olhos para ver todas as novidades sem se desviar do seu caminho e vai agregando essas ferramentas novas, novas, tudo novo, tá? Essa semana tem tudo para ser muito surpreendente na sua vida. Que você seja capaz de se surpreender, ao invés de ficar só esperando surpresinha fora. E se vier surpresinha fora, paciência. Isso aplicado na prática, o que eu reparei muito essa semana na minha vida foi, eu estava assim: "Caramba, eu fiz um vídeo super bom do Júpiter em Leão, 52 minutos já depois de editado, falando de todas as casas. Sempre quis dar aula, assim, já dei aula uma época, mas eu parei, que os atendimentos começaram a bombar, a publicidade, eu mudei o rumo. E agora que o Júpiter tá entrando na minha casa 9, que é em Leão, eu tô me comprometendo com isso. E eu fiz isso, e eu senti uma alegria tremenda em fazer isso. Só que chegou segunda-feira, e isso eu gravei o vídeo, tipo assim, quinta passada. Chegou segunda-feira, era dia de editar, eu ainda ia atender. Fiquei doente, porque eu confundi a Copa do Mundo com o fim do mundo, entendeu? Eu sou assim, eu às vezes ultrapasso meus limites. Tá tudo bem, eu me diverti demais. E fiquei gripada, né? Só que aí eu pensei assim: "Cara, minha vida ela tá toda em dia, o canal tá fluindo, e eu já tô aqui me culpando, vivendo uma tortura na minha cabeça, porque esse vídeo tem que sair segunda. Porque eu só não posso comunicar para as pessoas: 'Galera, o vídeo tá muito bom, eu quero me dedicar a ele quando eu estiver bem, satisfeita'". Fui mexendo nele todo dia com alegria, um pouquinho, depois que eu mudei isso na minha cabeça. E ninguém faleceu não, por ter esse vídeo na quarta, até porque ele já era adiantado para hoje. Só eu que faleci na segunda, achando que eu era uma pessoa horrível por não botar isso na segunda. E não, cara, eu fui e fiz no meu entusiasmo. Enquanto eu editava os vídeos aqui, que foi sempre com muito entusiasmo, eu sempre já ia fazendo um roteiro do que eu queria na edição, de tudo. E calhou de eu ter a ideia de, cara, meu irmão é editor de vídeo e agora ele estava precisando de mais trabalho, que eu não tinha pensado em ainda investir nessa parte no YouTube, porque eu estava esperando também vir o retorno de outra parte, que era do próprio YouTube, que eu não tive, né? Porque eu fiz umas inscrições erradas aqui no AdSense e não tive essa monetização. E eu falei, cara, isso aqui é uma coisa que eu quero investir do meu próprio bolso, mesmo que o dinheiro da empresa tenha toda tem uma empresa toda, né, assim, e tem a administrativa financeira, que é a Bia, ela cuida de tudo, e ela falou: "Não, olha,
esse dinheiro é não, esse dinheiro é aqui, esse é para o projeto tal, esse é esse, a gente pode mexer nisso, esse é aquilo, esse é o seu prolabore. Eu falei: "Esse eu vou tirar do meu, pra botar aqui, porque eu quero, é uma coisa que eu vou me orgulhar muito de fazer". E agora eu consigo ainda pensar: "Cara, eu fiz com entusiasmo, essa ideia veio no entusiasmo, até o investimento vem no entusiasmo, vem numa coisa que eu aposto com muita alegria". Então eu venho aqui gravar o vídeo com a maior alegria, porque hoje, mesmo sendo final de semana, animou meu dia, que eu já estava mais doente na cama, eu falei: "Não, mas isso eu quero falar, Júpiter em Leão, tô muito animada". E ele adorou também pegar esse trabalho, fazer isso. Vocês vão ver ele aqui, ele já apareceu em alguns vídeos meus como Mercúrio retrógrado. Ele é o novo editor, Matheus Carrara, conheçam ele. Ê! Bota uma foto sua aí, faz alguma coisa, ele não gosta de aparecer muito. Ele é Capricórnio, eu sou Câncer, ele tem acidente Sagitário, ele tem acidente Gêmeos. A lua dele é em Aquário, a minha em Áries. Mas a gente sempre se deu muito bem trabalhando, e ele manja muito de comunicação, de tudo isso. Mas veio a calhar, sabe, assim, e agora é ele que vai editar. Essa semana vai ser mais corrida, mas as próximas semanas a gente vai conseguir eu gravar antes ainda pra ele nem precisar trabalhar final de semana, né. E eu tinha falado: "Cara, não precisa trabalhar final de semana", porque eu já entendi, a gente tá testando o YouTube, então não se cobra, senão o negócio fica pesado, fica ruim, e a galera entende, assim, tipo, vai sair na data certa, eu consigo passar as mensagens certas na data certa, mesmo que seja em outros formatos, né, mas na hora que tem que chegar, chega. É tão difícil aplicar isso na própria vida, e eu sugiro que vocês tentem aplicar na de vocês, assim. Façam as coisas com entusiasmo, é muito difícil. Eu falei disso no vídeo passado, que a gente tá acostumado a se cobrar, a se pesar, achar que tá fazendo errado. Eu tô me comprometendo aqui com vocês que é assim, a gente tem que entender o entusiasmo pra ficar leve, a gente tem que delegar função, a gente tem que se conectar com pessoas. Isso é a cara do céu dessa semana, sabe. Seus sonhos, seus desejos podem ser ajuda pra realizar sonhos e desejos de outras pessoas também. Então troca, troca, se abre, vê nova possibilidade, comunica, mas não deixa de ir onde o seu entusiasmo quer te levar. E não confunda entusiasmo com sentar no seu ex, tá bom? Porque são coisas bem diferentes, tá? Não confunda entusiasmo com, às vezes, um estado de mania ou uma carência do passado. Pesei o clima, né? Assim que eu gosto. E é isso, né, considerações finais a agenda também, de leitura de mapa, tá aberta, eu acho que ela já tá para agosto, início de agosto. Se você quiser marcar, vai ser um prazer, entre no meu site, astrologiadeboa.com.br, tá aqui na descrição, e eu acho que a gente vai botar um QR Code aqui também, ou o próprio site aqui escrito. Tô muito animada agora com as edições, porque é o trabalho que eu tô fazendo com a outra Bia de social media, a gente quer lançar um programa com vários quadros curtos, assim, aqui, e acho que vai ser a primeira semana que eu vou conseguir me dedicar pra isso, ao invés de me dedicar com edição e ter mais tempo pra dedicar para o curso também. Hoje tem um amigo vindo aqui em casa daqui a pouco pra gente conversar sobre o curso. Ai, meu coração. É tão doido quando as coisas começam a se tornar reais, né, e é tão doideira quando a gente começa a chamar as pessoas e comunicar que quer, e as pessoas: "Mas eu quero te ajudar nisso, eu quero fazer isso, vamos fazer desse jeito". Como assim tem alguém investindo no meu sonho? E eu aqui no meu quarto sozinha, achando que meu trabalho era assim. Sozinha não, que já tem a equipe, né. Mas, assim, ajudar nos meus processos criativos, na edição, no humor, na construção do curso. Cada vez mais pessoas, assim, envolvidas, parece que o negócio vai pra frente. Isso é muito leão e aquário. Sim, bota seus sonhos pra fora e deixa as pessoas te ajudarem. Não é só sonho não, uma vida melhor, coisas que você se orgulha de fazer, tá. E leão é muito mais que beleza, lookinhos novos, blá-blá-blá. Eu tentei botar a essência disso aqui, que aqui é o nosso papo profundo. Agora lá no Instagram, você me acompanha pra gente trazer muitas piadinhas, tá? Que lá eu gosto de ser palhaça mesmo. Agora eu tô entendendo onde cada divertidamente meu vai atuar mais. Ativa o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Tô muito animada pra tudo que tá dando pra criar aqui. Assinatura a gente vai esperar um pouquinho mais, porque tem que abrir de novo o negócio da monetização, ele tirou o jeito de eu botar link aqui, tirou monetização, eu vou me organizar. E depois eu vou falar mais sobre Mercúrio retrógrado, quem tem Mercúrio retrógrado no mapa. E a tarefa de casa é assistir o vídeo que eu falei antes, do Júpiter em Leão. Entenda onde tem leão na casa do seu mapa, entenda tudo sobre Júpiter e Leão nesse vídeo que eu falei anteriormente, sobre o que é ter entusiasmo na sua vida e fazer as coisas se orgulhando de serem feitas, se orgulhando de você.
dependente do resultado. Vamos juntos! E é isso. Me siga para mais dicas. Você vai precisar.